Olá, amigos, graça e paz, muito bom dia, sejam bem-vindos à nossa live da saúde emocional nessa semana especial. E estamos aqui todos os dias compartilhando com você um pouco de conhecimento e convidados e convidadas especiais que estão trazendo para nós preciosas informações na área da psicologia e desta maneira nos instruindo como lidar melhor com as nossas emoções. Hoje, dia 11 de setembro, uma sexta-feira, estamos quase chegando ao finalzinho da semana e louvado seja Deus porque você já está conosco. Compartilhe a nossa live, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Com certeza hoje será também uma grande bênção. Nós já temos aqui a nossa convidada desta manhã, eu quero apresentar a vocês. Seja muito bem-vinda, Sandra Andrade. Vamos abrir o microfone aí. Ok, está aberto. Bom dia, Sandra. Que bom, doutora Bom Sandra. dia, Seja pastor. bem-vinda. Obrigada, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e parabéns pela iniciativa, né? De falar sobre essa situação, desse momento, porque a parte emocional, a gente sempre é ligado à parte física, sempre tem preocupação com a parte física, mas eu sempre falo, não tem como tratar ou cuidar da nossa parte física sem cuidar da nossa parte emocional. E é importante que a gente tenha essa preocupação, essa atenção para essa parte do nosso corpo, né? E também que é junto com a espiritual. Muito bem, doutora Sandra, apresenta aí para gente onde trabalha, aonde está morando nesse momento, o trabalho que desenvolve, para que os nossos amigos possam te conhecer um pouquinho. Então, meu nome é Elisandra, mas a gente pode chamar de Sandra, né? Eu trabalho no Pará, eu estudei no NASP, me formei em 2010, na turma de psicologia no NASP Campus São Paulo, e vim para o Pará trabalhar. Estive no Mato Grosso ano passado, trabalhando em São José do Rio Claro, né, na prefeitura, prestando serviço, e desde então eu presto serviço para o governo municipal aqui no Pará, na cidade de Parauapebas, sul do Pará. Eu trabalho hoje na atenção básica, mas já trabalhei com CAPS, já trabalhei também com atendimento particular na clínica. Ok. Parauapebas é aí pertinho da Terra do Ouro aí, né? É o Dourado do É a terra do Carajá. minério, né? É a terra do minério. Terra do minério. Muito Aqui, bem. a gente até brinca, é o Pebinha de Açúcar. Quem veio para cá não sai daqui, não. Sou Olha prova aí, disso. tá certo. E nós estamos ainda vivendo esse momento chamado Setembro Amarelo. Eu vejo que está aí a caráter, né? Com a blusa amarela, nossa live tá amarelinha aqui, né? Só eu que não estou de camisa amarela hoje, né? Mas tá tudo Mas certo aí. aconteceu por acaso, hein? Agora que você está falando que eu vi, eu falei, Deus Olha combinou, aí. mas não foi nada planejado, não. Mas eu tenho dito que eu tenho colocado, ó, tem um quadro amarelo aqui, tá tudo certo, né? Eu vi nas outras lives aí, o Amarelo de... banner, tudinho. São detalhes Pois é. importantes para a gente lembrar, né? Fala um pouquinho Porque desse Setembro hoje. Amarelo. Sim. Oi? Desculpa, pode falar. Não, porque ontem, dia 10 é o dia D, né? O dia de combate ao suicídio. O suicídio ele é a segunda maior causa de mortes no Brasil, poucas pessoas sabem disso. E se é a segunda maior causa de mortes no Brasil, por que se fala tão pouco, né? Por que se fala tão pouco no suicídio? O que ele representa para algumas das pessoas? Qual esse medo, qual esse receio em entrar em contato com essa palavra? No que ela está ligada? É bom para a gente refletir uma oportunidade, não somente no setembro, né? Mas a gente falar sobre tudo, sobre essa situação em todos os meses durante o ano. Olha, você que chegou aí, seja muito bem-vindo. A live de hoje está muito forte, viu? Doutora Sandra, a live de hoje eu entendo como sendo muito forte, é um tema muito forte, muito sensível. Hoje o nosso tema, amigos, é sobre perdas. É sobre perdas. E perda sempre é uma coisa muito trágica, né? Eu costumo dizer, doutora Sandra, que nós não aceitamos perder, sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para ser perdedores. Na nossa genética existe uma genética de vencedores, de campeões, né, de eternidade. E Deus fez a gente para isso. Mas, infelizmente, teve um acidente de percurso aí, vamos chamar assim, entrou o pecado no mundo,
e a partir daí tudo desregulou, né? Tudo saiu do seu lugar, do seu eixo, né? E o ser humano ficou descompensado, essa é a verdade, né? Depois do pecado. Então, aí a gente precisa da graça de Deus. Tudo que a gente faz nesse período é uma tentativa de compensar isso, mas é a graça de Deus que nos sustenta e também o conhecimento que Ele nos dá, como através da psicologia, para minimizar nossa dor, nosso sofrimento, até chegar no grande dia de encontrar com Cristo, né? Essa é a esperança que a gente tem, é isso que a palavra de Deus nos diz, né? É nisso que a gente acredita. Bom, nós vamos então, nessa manhã, falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre perdas, vamos falar um pouquinho sobre luto, com foco no luto também. É um tema forte, mas nós temos esperança, e é isso que traz conforto ao nosso coração, esperança em Jesus. Eu quero, antes de lhe dar a oportunidade, de dar boas-vindas aqui a alguns amigos que estão conosco, né? Vamos ver quem que já chegou por aí nessa manhã. A Ronizete Mendes, oi Ronizete, bem-vinda. Almi Lopes, Alice Araújo, quem mais aí? Pessoal que está sempre com a gente, Cláudia Monge, bom dia, querida irmã. Sebastião, bom dia a todos. Nosso querido Tião, né? Quem mais está aí com a gente? A Doile Violim, Janaína Santana, Sandra Lopes, bom dia na presença de Deus. Sextou, Sandra, sextou, né? Thelma também está com a gente, Thelma Eugênia de Oliveira, a Cláudia Lúcia Alti, bom dia, mãe Cláudia, e a Denir Assunção. Tem outros, né? Mas esses foram os que participaram aqui, mandaram um bom dia, e que a graça de Deus seja sobre todos nessa manhã. Vamos, então, começar muito bem, mais uma vez, como sempre, né? Doutora Sandra, a gente sempre começa com oração aqui, né? Eu costumo dizer que para começar bem, tudo que precisa começar, para começar bem, tem que começar com Deus. Aí depois, sim, o Senhor acrescenta as outras coisas, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Vamos, então, fazer uma oração? Sim. Oremos, então. Pai querido, nosso Deus, te louvamos pelo dom da vida, por mais esse dia. Obrigado também pela vida da doutora Sandra, que nesta manhã se dispõe a compartilhar um pouco do seu conhecimento. Abençoe também nossos amigos, todos que estão conectados conosco e aqueles que assistirão posteriormente esta live. Hoje, Senhor, é um tema forte, falaremos sobre as perdas. Nesse mundo de dor e sofrimento, sempre vamos lidar com algum tipo de perda, mas o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente diante das tribulações. Nós oramos pedindo que o Senhor unja os lábios da doutora Sandra, que ela fale com propriedade, com autoridade, com unção dos altos dos céus. E também abençoe o nosso coração para receber essas orientações, receber esperança e direcionamento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá? Doutora Sandra, mais uma vez, muito bem-vinda. Contigo a palavra a partir de agora. Deus abençoe. Amém. O pastor Jaos falou aí sobre perdas, né? Quando se fala em perdas, a gente já deu uma leve introdução aí, alguns minutos antes, e o pastor Jaos falou sobre a importância de se ganhar, né? Porque nós não somos perdedores. Mas, humanamente falando, é algo que as pessoas têm muita dificuldade de lidar. Todos nós, na realidade, a gente já nasce perdendo, né? Se a gente parar para pensar, você está dentro do ventre materno, né? Na gestação, você está ali acostumado, e eu costumo dizer, dá 9 meses, ou você nasce, ou você morre. Existe um tempo determinado para tudo. E ali, dentro do útero materno, existe um momento também da perda. Existe um momento também de perder aquele ambiente acolhedor, né, que começa a ficar pequeno, e aí nós temos a nossa primeira frustração. Para alguns especialistas, né, o nascimento é tão trágico quanto a morte. E entre o nascimento e a morte, quando a gente se fala de perda, logo em seguida a gente já pensa em quê? Né? Também em luto. O luto é exatamente essa parte, né? Onde se dá início. Opa, minha luz. Deixa eu só mexer aqui para ela não dar mais esse probleminha.
O luto é um processo que se inicia exatamente com o rompimento desse vínculo. A partir do momento que nós perdemos algo, que temos vínculo com algo, inicia-se o luto. Então, não tem como falar de perda se nós não falarmos do processo do luto. Porque todo mundo passa por algum tipo de luto, né? Então, e aí, esse processo de lidar, entender qual que é o vínculo que eu tinha com aquilo que foi perdido, né? Dá-se o nome de luto. Ele é igual para todo mundo? Existe uma receita de bolo para lidar com o luto? Não. Ele é singular. Depende. Tanto que existem alguns tipos de luto. Não é só um luto. Não é só o luto para a morte. Existem vários tipos de luto. O que intensifica ele é a ligação que eu tenho com o objeto ou com a vida perdida, ou com aquilo que foi rompido, com o vínculo que foi rompido. E por isso, muitas vezes, algumas pessoas, quando a gente fala de luto, qual que é o sentimento, a emoção que está envolvido? A tristeza. Só que a gente vive, no Oriente, tem uma outra percepção para a morte, né? Tem uma outra percepção para a perda. No Ocidente, a gente tem meio que uma cultura que é um tabu falar de morte. É um tabu falar de perda. Eu não sei se vocês já perceberam que às vezes existem situações em que a gente fala assim, nossa, esse fulano fica doente, mas nem vamos falar sobre isso? Não vamos falar sobre isso, não. A gente tem receio de falar da morte. A gente tem receio de falar, não vamos falar, não, vamos lá distrair fulano para ele não lembrar. Por quê? Né? Freud fala que nós temos a doutora Ana Cláudia Quintana de Arantes, existem alguns especialistas aqui no Brasil em luto, como, por exemplo, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que tem a sua fundação, que fala exatamente sobre cuidados paliativos, como a gente lida com perda. E a perda pode ser a morte de uma pessoa, pode ser um emprego, pode ser um casamento, né? Uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, né? São perdas significativas, aquilo que tem significado, aquilo que você teve afeto com aquilo. E é necessário a gente encarar e dar nomes, sabe? Dar nomes. E não criar subterfúgios, criar pseudônimos, mas dar nomes corretos para aquilo que a gente está vivendo, né? Sim, eu estou vendo aí que a perda, ela pode ser... pessoal frisando isso é importante. Ela pode ser de alguém, ela pode ser de um emprego, ela pode ser de um casamento, um relacionamento, mas a intensidade e o tempo varia do vínculo e do que foi acontecido, do que aconteceu. Normalmente, o mais difícil de se elaborar é a morte, né? Quando nós temos... Eu mesmo já passei pelo luto, eu sei quando foi me colocado os temas para ser escolhido e falar, eu preferi o luto porque eu vivenciei isso. Antigamente, a minha postura, inclusive, para atender, para lidar, para escutar a fala de um indivíduo na minha frente referente a isso, era diferente. Quando você vivencia o luto, você consegue entender melhor. E aí, o luto, ele tem... Algumas pessoas falam assim, o que você acha, pastor Joelson? Quantos tipos de luto a gente tem? Você faz ideia? Na verdade, não. Eu imagino que alguns, né? Mas é mais ou menos tipo como as perdas. As perdas, sim, existem várias perdas, mas não faço ideia. Diga pra gente aí. Vamos lá. Existe o luto natural, que é o luto em que a gente passa pelas fases do luto. A psicanálise tem 4 fases, a psiquiatria com a doutora Elizabeth Kubler-Ross são 5, e a que é a mais utilizada, né? A gente vai falar sobre isso agora, daqui a pouco. Mas o luto natural é quando você passa por essas fases, que é a negação, a raiva, a depressão, a barganha e a aceitação. Não tem uma cronologia essas fases, ela não é tipo assim, agora eu estou passando pela negação, agora eu estou passando pela raiva. Não, uma pessoa que passa por uma perda, ela pode passar a vivenciar todas essas fases do luto no mesmo dia, ou não, ou 2, ou uma, né? E elas são cíclicas, ela vai e volta, até que a aceitação do que aconteceu, do vínculo rompido, do que aquilo significa, né? Seja elaborada. O que é elaborada? Seja aceita, entendida, o porquê. Por que para algumas pessoas é difícil entender o luto, né? Porque muitas vezes quando se fala de morte, né? Às vezes as pessoas elas criam a estrutura, criam a ideia, a personalidade dela com base no olhar daquilo que se foi.
com base no relacionamento daquilo que se foi. E, de repente, aquilo não tem mais. E aí você fala assim, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? E como é que eu vou fazer? Qual que é a minha referência de quem sou eu? E esse é o momento em que você se encolhe, que você se retrai, que você se isola, para você ressignificar o seu olhar. Né? E nos tipos de lutos, esse é um luto natural. Nós temos um luto complicado, o não elaborado, chamado por alguns teóricos, que é quando essas fases... Quais são as fases? Tem como passar aquela imagem ou não? Tem, vamos colocar aqui. Eu vou colocar agora aqui. Quais são as fases do luto, né? Que a gente vive dentro desses lutos. E quando existe um luto complicado, ou não elaborado, existe uma fixação ou uma demora em uma dessas fases. E aí sim, pode acontecer algum problema, pode afetar a somatização, porque o luto dói, a perda dói, não somente emocional, mas algumas pessoas, elas somatizam. Dor de cabeça, insônia, alteração no apetite, dores musculares, né? Alteração, o luto, ele é um desafio psíquico, emocional e cognitivo, porque existem pessoas que pela perda, ela fica, inclusive, vê vultos. Eu acho que eu vi fulano na rua e ele morreu. E é normal isso nesse período, né? A gente tem essa imagem que fala sobre as fases do luto. A primeira fase, assim, né, que é a parte de negação. Qual que é a parte de negação? É a parte que você fala assim, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Um exemplo, um assalto. Quando você passa por um assalto, que é a primeira coisa que vem na sua mente? Meu Deus, não acredito. Eu fui assaltada? É um entorpecimento daquilo, da perspectiva, da realidade em que você está inserida. Logo em seguida vem a raiva. Por que eu fiz isso? Por que eu estava aqui? Por que eu não fiz algo? Sabe? Você procura um culpado e você usa isso, o sentimento que vem é a raiva. Logo depois, assim, as fases, assim, logo depois, só para a gente explicar, tem a depressão, que é aquele encolhimento, que é aquele olhar, né, a depressão, no caso, eu não costumo nem falar sobre a depressão, porque a depressão já é utilizada muito por um rótulo de patologia, né, de doença. A depressão, eu costumo dizer que é uma tristeza profunda, uma tristeza, parece que falta algo no seu corpo. Logo depois vem a barganha, aí é onde entram os ritos espirituais, normalmente aqueles que têm uma religião, é aí onde a barganha vem, onde a gente começa a trabalhar para onde que está acontecendo, para onde foi, onde está, né? Será que vai acordar novamente? No caso, para quem entende, tem uma religião, faz as barganhas com Deus, que é uma troca, olha, eu não vou perder mais ninguém, tá? O senhor não deixa eu passar mais por isso e eu vou fazer isso. Surgem as promessas também, né? Para não passar, para voltar a tudo ser como era antes. E aí temos a aceitação, que é quando você elabora, quando você entende e você ressignifica. Pronto, pode tirar a imagem. Tá joia. Doutora... Deu para entender um pouquinho as fases do luto? Então, assim, as fases do luto, ela acontece em todos os lutos. No assalto, no emprego, né? Poxa, se eu tivesse entregado aquele relatório, será que foi o relatório? Né? A gente vive perda, só que a gente elabora isso muito mais rápido em situações em que o vínculo, o afeto, o apego com o que foi perdido, né, é menos intenso. Só que a morte, né, eu sempre dizia que a morte é algo muito besta, né, que eu falava assim, nossa, a morte é besta, né? De repente acabou. A gente não tem, só que o ser humano, ele busca a vida toda ter controle sobre a vida, a gente quer potência, né? A gente quer controle, a gente quer ter potencialidade sobre a nossa vida, inclusive a dos outros. Só que a morte chega para falar bem assim, você não tem potência. Você não é onipotente. E eu estou chegando aqui para te mostrar isso. E a gente não sabe lidar com isso. E é um momento de reflexão, de entender. A gente não tem a vida, a gente tem o tempo. A doutora Ana Cláudia Quintana de Arantes, ela fala isso. A gente não tem a vida, a gente tem o tempo. O tempo é do momento em que nós nascemos até a nossa morte. E a vida acontece nesse tempo que nós fazemos. O que nós fazemos nessa situação, né? Então, assim,
O luto, minha luz de novo. O luto, então, o luto complicado acontece quando eu fico ali na raiva, eu fico com raiva de Deus, eu fico com raiva das pessoas, eu não aceito, né? Aí e tem uma dificuldade para sair dessa etapa. Eu me agarro a uma situação que talvez possa ser mais confortável para mim. E depois desse luto, a gente falou sobre o luto natural, que é quando essas fases acontecem normalmente, né? O luto complicado não elaborado, quando você não consegue elaborar. Nós temos o luto coletivo, nós vemos aí nas catástrofes que acontecem, por exemplo, a barragem, a última de grande... a própria pandemia, o Covid, né? Com várias mortes ao mesmo tempo, é um luto. Muitas pessoas passaram por luto coletivo, por cidades que teve um número maior de mortes, perdas de emprego, só que é um luto coletivo, é o macro e o micro. Luto coletivo, mas cada um vivendo de maneira, intensidade e tempo diferente. Porque eu não posso dizer que essas fases vão acontecer de uma mesma maneira para uma pessoa e para todos. Por isso não existe uma receita de bolo. Depende muito do tipo de vínculo estipulado. Eu atendo pessoas que nesse período de pandemia perderam mãe, perderam irmãos, mas perderam filhos. E aí o filho é o que ele mais traz para atendimento. Né? É o que ele mais traz, a morte do filho. Então, assim, qual é o tipo de apego que você tem com aquilo que está sendo tirado de você, do qual você não vai ter mais contato com essa existência física? Porque as lembranças também é importante. Esse tempo que a gente tem do nascimento até a morte, é importante que a gente se doe, é importante que a gente viva intensamente isso, porque isso é o que vai nos dar conforto depois que a gente não ter a presença física, né? Falando sobre o luto coletivo, temos o luto não reconhecido, que é de pessoas que não podem sentir, são proibidas de sentir esse luto. Porque, assim, normalmente se dá no caso de animais de estimação, ou alguém que teve algum parente, eu tenho um pai, mas eu não tenho contato com ele, então não tenho vínculo, então nem posso falar. Não é reconhecido. A pessoa é impedida por alguma situação de reconhecer a tristeza envolvida diante desse acontecimento. Temos o luto antecipatório, que normalmente é quando a pessoa está com algum diagnóstico de uma doença terminal, câncer. E esse luto, se ele for o antecipatório, se ele for elaborado, eu recomendo, inclusive, para alguns pacientes ou pessoas que eu atendo, para lidar com isso, tem um filme que eu acho muito interessante, que é Perfeita para Você, né? É uma pessoa que recebe o diagnóstico de câncer e aí ela quer controlar a vida das pessoas que estão ao redor dela quando ela não estiver mais. E como a família reage a isso? O luto antecipatório que ela viveu dela mesma quando ela recebeu o diagnóstico do problema de saúde dela, né? Isso é o luto antecipatório, você se antecipa. Com esse luto, quando a gente consegue lidar nas doenças, os diagnósticos, né, de doenças terminais, é possível, né, trabalhar depois o luto, as fases de uma forma mais rápida, com mais facilidade, digamos assim, porque cada um tem a sua dificuldade. Nós temos Doutora Sandra. Oi? Antes de prosseguir aí, podemos fazer só uma intervenção rápida, né? Sim. Podemos dizer que falar de luto é um tabu. Podemos afirmar isso? Sim. Se sim, por quê? Por que seria, então? Sim, falar de luto é um tabu, porque as pessoas, a gente não consegue falar daquilo que a gente não consegue lidar, porque é novo. Né? Então, a gente não quer falar daquilo que a gente não tem controle. A gente quer falar tristeza, a gente não pode ficar triste. E eu sempre trabalho que a gente tem os 4 sentimentos, são 5 sentimentos, né? Raiva, medo, tristeza, alegria e nojo. A gente só quer ser alegre, sabe, né? Mas por que tem os outros sentimentos? Por que tem a tristeza? Por que tem a raiva? É para ser vivida, para ter espaço, para ter elaborada. Por que eu estou com raiva? Porque os nossos sentimentos, eles revelam quem somos nós. Eu acho interessante que Salomão, lá em Eclesiastes 7, né, 1 e 2, ele fala sobre a morte. Por quê? E olha que interessante, lá em Salomão 7, 1 e 2 diz o seguinte: o bom nome é melhor que um perfume finíssimo,
E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Por quê? Né? Já que os dois, a dor do parto, para quem está nascendo, é tão forte quanto a dor da morte, para quem fica e vê alguém partindo, de acordo com alguns especialistas, né? É melhor ir a uma casa, lá no versículo 2, diz assim, é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso muito a sério. Que interessante. Até o próprio Salomão, né, o sábio, o filósofo, ele diz que a gente deve levar a sério a morte, falar sobre ela. Por que não falar sobre a morte? O que me impede? E é comum a gente ver, não, nem fala disso não, né? Não pensa nisso não, né? Mas assim, o que significa? Porque eu sempre falo que a morte, ela traz, é até meio que contraditório, né? Mas quando morre alguém, nasce outra pessoa. Sempre tem uma primeira atitude. Tanto que, assim, Sandra, quanto tempo dura o luto? Né? Depende. Depende como você lida com as suas emoções, depende, não existe uma receitinha de bolo, né? Normalmente é de 6 meses a 1 ano, 3 meses. Existem muitas complicações em casais, porque a gente vê muito essa fala assim, poxa, mas ele não vai, fulano morreu e ele vai para uma festa, ele vai para uma viagem, porque a gente quer que o outro reflita sobre a perda, como eu. E a gente tem que dar essa liberdade para as pessoas agirem de acordo com o que elas estão sentindo. Então, assim, o primeiro ano, né, é o ano... normalmente, a gente sempre fala que é o primeiro ano de tudo. Está começando a andar, é uma nova vida, sem aquela pessoa que se foi. Está começando a andar sem aquele casamento que acabou. E é difícil mesmo, né? Os primeiros passos de uma nova vida é difícil. Olha as crianças aí. Cai, rala o joelho, né? Mas existe quando completa o primeiro ano, é possível. É muito parecido, a vida faz parte, a morte faz parte da vida. E é difícil para a gente entender essa situação. E quanto mais a gente conseguir buscar estratégias de enfrentamento para isso, melhor é. Poxa, eu sempre costumo dizer para os pacientes ou as pessoas que eu atendo, ótimo, tá chorando, tudo bem, pode chorar. Escolhe uma época para chorar, mas depois sempre lava a cabeça. Né? Sempre entra no chuveiro, lava a cabeça, uma nova vida. Mas não peça, o luto ele não pode ser apressado, muito menos interrompido. Às vezes eu elaboro de um jeito, o outro que está do meu lado elabora de outro. Existem histórias de crianças que perderam os pais, as crianças são mais espontâneas para lhe falar sobre o que sentem, né? E depois, até os 7 anos, a criança tem muita dificuldade para lidar com o que acaba, com o fim, a finitude, não entende, né? Porque ela está começando a conhecer tudo. E depois dos 7 anos, a criança já vai tomando consciência do que é viver, do que é morrer, mais parecida com um adulto. E existem, por exemplo, uma história que eu ouvi de uma criança contada pela doutora Gabriela Caselato, recomendo, inclusive, eles têm um instituto de psicologia chamado 4 Estações, que lidam, inclusive, somente com o luto, foi um dos primeiros no Brasil, porque exatamente por esse tabu, porque aí quando tem o tabu, existe a dor dos que você perdeu, né? E logo em seguida, a dor de não poder falar. E quantas pessoas, quando você fala assim, poxa, como é que eu lido com isso? Esteja ali. Pergunte para a pessoa, como eu posso te ajudar? Não leve soluções. A pessoa não precisa de solução. Às vezes ela precisa que você esteja ali. Porque, assim, com o passar do tempo, a gente vai dando lugar da dor, a dor vai dando lugar à saudade, ao amor, às lembranças. E isso é reconfortante. Né? E eu acho que mais alguma pergunta para a gente
tá falando aqui. Ok. O Tarcísio tem um comentário, ele diz assim, olha, é verdade, muitas pessoas falam que... Deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, tá meio grande, talvez vai precisar só ajustar a sua tela, e vamos ver. Ah, ok. Diz assim, verdade, muitas pessoas falam que eu sei a dor que você está sentindo, mas o luto, cada pessoa sente de uma forma diferente. Uns mais profundos e outras mais simples. Isso seria a maneira... Isso seria a maneira como cada um lida com a perda? Seria isso? Exatamente, muito bem colocado, Tarcísio. Porque assim, eu perdi minha mãe e meu pai. Minha dor é única. Porque o meu vínculo com eles era único. E é diferente da dor da minha irmã. A forma, exatamente, é uma dor na alma. Eu até separei uma frase aqui, Eva, que fala o seguinte: luto é resultante de uma perda que nos fere a alma. Quanto maior a perda ou o significado daquilo que a gente perde, maior é a dor do luto. Né? E só que a gente tem dificuldade de lidar com a nossa alma, né? A gente não sabe acolher a nossa alma no dia a dia enquanto nós temos tempo de vida. Então, a gente, quando é interessante, é importante também os rituais nesse processo, os rituais de adeus, os rituais de despedida, sabe? Do emprego, do marido, independente, se você for parar para analisar, sempre existe um ritual. Existe um ritual de despedida, independente daquilo que está se perdendo. E isso é importante. Eu vou confessar aqui para vocês, eu fiquei muito feliz, porque eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência com luto. É possível, Joelson? Sim, sim. Antes de entrar nessa experiência, a Sandra Lopes, ela tem uma fala interessante aqui, porque você está falando na questão de vivenciar os rituais. Eu penso que, ao falar de vivenciar os rituais, é no sentido, assim, de viver cada momento, cada fase, e depois desapegar daquilo também, né? Porque senão a pessoa ela pode continuar remoendo aquela dor, aquele sofrimento, e não desapegou. Seria mais ou menos isso, doutora? Mas aí eu tenho outra fala da Sandra na sequência, que é só xará, a Sandra Lopes. Vivenciar os rituais primeiro, assim, o que aconteceu nessa pandemia? Os lutos estão sendo complicados, porque o ritual já está sendo cortado, porque em muitos locais foi proibido de se ter o velório, foi proibido de se ter um enterro. Isso é um ritual de adeus, né? De você estar ali prestando homenagens. Mas como é que eu posso fazer isso, né? Como é que eu posso viver os meus rituais? Um mês. O que você quer fazer diante de um mês? Depois da morte, uma semana. É contado assim, um primeiro dia sem, né? Uma semana, pelo menos eu estou falando da minha experiência, uma semana sem, um mês sem, né? E aí, escolha pessoas que estejam... Quando a pessoa estiver falando da pessoa que se foi, deixa falar. É importante para ela falar, sabe? Porque é aí que ela vai trazer as lembranças e isso ela vai chorar, ela vai, talvez ela vai sentir raiva, talvez ela, nesse momento desses rituais, ela pode vivenciar essas fases tudo de uma vez. Sim, em minutos, em horas. Mas é importante para que ela faça o processo que a gente chama dentro da psicologia da catarse, né? Que é a cura pela fala. Então, assim, e é interessante que eu sempre lido muito com a psicologia relacionada com Jesus, com o tratamento que Jesus dava, né? A gente vê, por exemplo, Maria, quando Lázaro morreu, eu consigo identificar a raiva de Maria, né? Que é tipo assim, querendo achar uma solução. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, né? E Jesus simplesmente, ok, Maria. Né? O que está acontecendo aqui é para a glória de Deus. E Jesus dialogou com ela mesmo nesse momento. Né? E tudo aquilo que nós fala, por exemplo, outra coisa que eu falo, o luto, eu acho que na minha interpretação, na minha leitura, Elias também passou por um luto, né? Depois do Carmelo, quando as expectativas dele foram frustradas de que ele não passaria mais por ameaça de Jezabel, foi uma frustração, foi um luto, né? E o que aconteceu ali? Eu falo que ali é um dos melhores exemplos de como Deus lida com os nossos sentimentos. Deus deu tempo para a dor de Elias. Vai deitar, meu filho, deita lá. Né? Elias deitou, dormiu, come, alimentação, exercício físico, né? Vamos andar até tal caverna. E depois da tal caverna, o que Deus fez com Elias?
que você está fazendo aqui? Sabe? Vamos falar. E Deus era onisciente, Deus era onipotente, ele sabia de tudo, do que ia dentro do coração, mas por que ele fez com que Elias falasse? Ele fez com que Elias falasse, porque isso ia trazer cura, entendimento para Elias. As percepções de Elias seriam ressignificadas. E a gente também tem essa oportunidade de dar para as pessoas a oportunidade delas falarem, elas se ouvirem, para elas se ressignificarem esse processo. Nós temos uma fala interessante aqui da Sandra Lopes, está na tela. Ela diz assim: eu quero falar sobre meu funeral, mas não deixam, kkk, né? Dizem que vamos mudar de assunto, né? Ela disse isso, né? E aí, tem também aqui, quer ver? Ronizete Mendes, né? Ela disse que teve algumas perdas da sua mãe, né? E aí ela diz assim: depois de todas essas perdas, já acertei tudo sobre meu próprio funeral. Alguns acham que sou louca. Estou bem lúcida, coisa de quem tem ansiedade. E aí, doutora, falar sobre, de forma antecipada, porque falou sobre os tipos de luto, né? Falou luto complicado, luto coletivo. Aliás, só um parêntese rápido, luto coletivo. Hoje é 11 de setembro, a gente lembra, quando fala 11 de setembro, a gente lembra daquele momento lá nos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, né? Muito bem lembrado. E hoje, com certeza vai ter homenagens, porque todo ano tem aquele luto coletivo, né? As pessoas relembram. Então, eu vou fazer duas perguntas em uma. Primeiro, indo para frente, depois indo para trás. Quando a gente pensa na frente e pensa assim, vou deixar meu funeral pronto, se eu morrer eu quero assim, tem gente que faz isso, né? Parece que a Sandra vai nessa linha, a Ronizete também, né? Outro dia eu estava conversando com minha irmã, ela disse: pastor, tá tudo pronto para o meu funeral, já comprei o caixão, já defini tudo, o que eu quero, como que seja, o hino que vai cantar. E aí tinha umas irmãs junto comigo e falaram: você é doida, né? Sempre é nessa linha, né? Então, projetando para frente. E outros projetando para trás, tipo assim, quando volta a questão que teve agora, Brumadinho, né, falando também aqui no Brasil, da questão coletiva, a própria pandemia, quantas pessoas perderam aí amigos, familiares, o Líbano agora também devastou lá aquela parte do porto, lá no Líbano, né, lá em Beirute, enfim, são as tragédias que acontecem. A pergunta que eu faço aqui, no caso, quando a pessoa pensa no futuro, indo para o futuro, pensando nesses casos do seu funeral, da sua morte e tal, é um tipo de luto antecipado, seria isso? E quando ela vai para trás, digamos assim, uma recaída na superação do luto, até que ponto isso é benéfico ou isso é só maléfico? Não, eu acho que tudo tem que ser com equilíbrio, né? Para a gente saber, inclusive, para a gente saber lá no luto complicado se está sendo algum problema ou não, por que está tendo essa fixação. Ou seja, é algo que você fala, mas a sua vida segue, ou a sua vida segue com objetivo, com esse objetivo? Né? Qual é o problema de falar sobre o luto? Qual que é o problema de falar sobre o funeral? Eu gostaria que tem dentro da cultura adventista, né? Os hinos, né? Eu sei porque a minha mãe faleceu e a gente falava sobre isso depois da morte do meu pai. Meu pai faleceu primeiro, né? E quando a gente falava antes, a gente não tinha passado por isso. Não vamos falar sobre isso, não. Eu quero que toque esse e esse hino quando eu falecer. Qual é o problema? Por que não falar? Agora a questão é, com que intensidade está se falando sobre isso? Com que tempo? Com quanto isso tem ocupado do meu tempo? Né? É uma obsessão? Isso está se tornando uma obsessão? Por que eu estou tão preocupado com isso? Sabe? É a questão de equilíbrio. A gente não pode apertar demais, né? Eu sempre falo, não aperte demais seu parafuso, mas também não afrouxe demais. É equilíbrio, né? Isso é algo importante, por que não se falar? Né? Por que não se falar? E aí, de repente, aí quando falece ou perde alguém, muda-se, né? Não vamos falar sobre a pessoa viva, quando ela estava viva. É engraçado, né? A gente às vezes tem uma certa incoerência, né? Não vamos falar. Já foi, já passou, eu e minha luz. Já passou, né? Então, eu
trago aqui para vocês. Por que não falar? E o quanto falar? Eu devolvo para vocês essa pergunta. O que me impede de falar? Respondi a pergunta? Acho que sim. No caso aí, falar não é o problema. A questão é a intensidade. É a maneira como... A intensidade, o tempo que isso gasta da minha vida, né? Porque senão, gente, depois que meu pai faleceu, eu falo isso, e minha mãe, a gente sofreu muito com essa questão, porque funerária, caixão, terreno, essas coisas todas, né? E meu pai, e depois disso, aí a minha mãe falou, não, peraí, eu não quero que vocês passem por aquilo que eu passei com seu pai, então eu já vou lá colocar um plano certinho, bonitinho, e isso ajudou, foi uma intervenção dela no processo de morte dela. A Sandra Lopes está dizendo, a vida segue, nem lembro que vou morrer, kkk, gosto desse assunto, não vejo problema nenhum em falar disso, né? A Ronizete diz, não tenho problema sobre o assunto, sou bem tranquila e aconselho meus filhos, siga em frente e ponto, equilíbrio, maravilha. Em relação a voltar atrás, né? E, no caso, lembrar dos lutos que passou, existe recaída em relação a essa superação? É maléfica? Eu não diria uma recaída, né? Depois que tá aceito, aí é que, tipo assim, quando falece, quando perde, né? Não vou usar o termo falecer, porque o luto ele pode ser utilizado para perdas, né? Ele é utilizado para perdas, é o processo que se dá quando eu rompo um vínculo, né? E aquela dor, ela vai ser intensa com mais frequência. Aqui, ó. Certo? Aí, de repente, você vai... Só que daí você sente a dor, né? E o sofrimento. E aí, porque você está vivenciando tudo é muito novo, são emoções novas. E aí, essa dor que todo dia era assim, de repente passa a ser assim, ó. Opa, não sei se está dando para ver minha mão. Entendeu? Um espaço melhorou. Cada vez maior. Só que quando eu sinto, eu não vou sentir com a mesma intensidade. É aquilo que eu disse. A dor vai dar lembrança à saudade. Né? Eu falo ainda dos meus pais, só que não é com tanta dor. Eu sinto saudade, só que não é com tanta dor. Existe um pesar, existe um lamentar, né? Por exemplo, hoje, nós estamos, você lembrou, 11 de setembro. A gente lembra, foi fatídico, né? Então, a gente não pode lembrar? Não, se permita, né? Se permita lembrar, se permita chorar, mas a intensidade e a quantidade de choro vai ser diferente. Doutora Sandra, eu sei que é muito forte, não é fácil, né? Mas quero até agradecer por essa disposição. Na verdade, foi iniciativa tua mesmo em falar do seu testemunho, né? E eu acabei te interrompendo aí, eu sei que o pessoal está curioso, quer falar da sua experiência, né? E isso te dá mais propriedade, mais autoridade para falar desse assunto, né? É um assunto realmente forte, sensível, mas necessário, especialmente nesse contexto que a gente tem vivido, da pandemia, onde todos nós, se não perdemos um amigo, um familiar, alguém conhecido, né, nessa pandemia, um cheiro de morte, algo terrível, né, no ar, mas é por isso que a gente está falando aqui da realidade, mas nós sempre terminamos com esperança, porque há esperança em Jesus para todas essas situações. Mas diga, como foi essa experiência aí, e como superou, né? Porque psicólogo, pastor, qualquer líder também é humano, né? Pode passar pela situação. Sim, claro. Eu disse antes que como eu entendi a morte, era de maneira muito técnica. Vai passar, é normal, e de repente, quando meu pai faleceu, eu tive um luto que foi adiado, um luto inibido, né? Um luto que eu fiquei presa na raiva ali, porque eu falei assim, poxa vida, todas as responsabilidades, sou mais velha, as suas responsabilidades vieram para cima de mim. Um sentimento meio que egoísta também, porque a gente tem muito nosso, porque a gente não está pensando na pessoa, a gente está pensando na gente. Tem algumas falas em pacientes terminais, né, pacientes que estão já em estágio terminal, apenas recebendo cuidados paliativos, em que a família fala, não, eu pago quanto for possível, mas traz ele de volta, pode ter a sequela que for, mas eu quero ele do meu lado. Você está pensando em quem?
Você está pensando em você ou você está pensando no bem da pessoa? Será que a pessoa, ela aceitaria ficar viva simplesmente por estar ali vegetando? Tem que ter esse equilíbrio. Você está pensando só em você? E normalmente quando a gente não sabe lidar com isso, assim, esse assunto dá para falar vários, tem luto da criança, tem uma série de coisas para falar sobre esse assunto, né? Mas a minha experiência foi que quando eu descobri, a minha ligação com a minha mãe era muito forte. E quando eu estava aqui no Pará, minha mãe estava em São Paulo, eles moravam aí no Mato Grosso, levei para São Paulo para tratamento. E quando me ligaram, era meia-noite, eu simplesmente parei. Esse entorpecimento, essa negação. Mas como eu já tinha um luto antecipatório, eu falei, pronto, aconteceu, faleceu, e agora? Né? E nisso, aí entra a questão da orientação religiosa, né? Deus colocou uma professora minha para falar comigo, que é doutora em psicologia, uma pessoa, assim, extremamente inteligente, sábia, e tinha passado por isso também, e tinha um relacionamento, e ela falou, como você está se sentindo? Eu falei, não estou sentindo nada, estou com raiva. Ela falou assim, como? Tá com raiva? Eu tô com raiva. E aí ela começou a falar assim, como era? Eu não consigo chorar, eu acho que eu não vou chorar, porque eu tô com raiva e eu não tô com vontade de chorar. E aí ela pegou e falou assim, e ela começou a falar dela, fala da sua mãe para mim, como ela era. E aí eu comecei a escrever por mensagem como ela era. O que você vai sentir mais falta? Né? O que você tem de parecido com ela? E aquilo eu fui falando e de repente quando eu percebi eu já estava chorando, né? Então, assim, ela deu abertura para que eu vivesse a dor, para que eu sentisse a dor de uma pessoa que estava indo, que era muito querida para mim. Só que daí vem a minha raiva logo em seguida foi contra Deus. E aí estava em São Paulo, eu me lembro, eu acho que é interessante, só tirando a Sandra profissional agora, e falando a Sandra pessoa cristã, né, em relacionamento com Deus. Eu entrei para o banheiro, eu passei a noite em claro, né, eu recebi a notícia da morte dela, era meia-noite, eu passei a noite em claro, conversando com essa professora, eu fui começar a chorar às 4 da manhã, e aí 6 horas eu tinha que trabalhar, e eu fui trabalhar. E aí 6 horas eu entrei pro chuveiro, debaixo do chuveiro, e a única coisa e aí tava aquele, para fazer o translado do corpo pro Mato Grosso, tava 50, 40 mil reais, e eu não tinha esse dinheiro na hora, né? E aí todo mundo vai ter que enterrar em São Paulo, não sei o que, não vai ter que enterrar em São Paulo. Eu falei, não, vai enterrar no Mato Grosso. E aí a minha petulância e o amor de Deus em me acolher é algo que me emociona, assim, profundamente. Porque eu cheguei pro banheiro para tomar banho, e eu lembro, assim, a luz do banheiro, a cor do banheiro, a temperatura da água, foi muito forte para mim. E eu, nesse momento, eu orei a Deus, eu falei assim, o senhor não queria que ela morresse? Ela morreu. Pois então, o senhor faça tudo o que o senhor quiser. Eu não vou mexer uma palha. Só que se for para enterrá-la, olha o que eu estava fazendo comigo. Se for para enterrá-la em São Paulo, eu não vou ao velório, eu não vou ao enterro, eu vou daqui mesmo. O senhor não queria? Isso feita a sua vontade. Olha a petulância, olha a arrogância, a raiva, olha onde é que eu estava. Eu estava vivendo tudo. Ou seja, as fases do luto é cíclico. Vem tipo uma cachoeira, um atrás do outro, né? Então eu vivia a negação, eu vivia a raiva, vivia a depressão, em um dia, no primeiro dia. E aquilo depois foi ficando mais claro. E o mais interessante é que eu orei para Deus, eu senti acolhimento, e eu senti assim, Deus falando comigo assim, tudo bem, mas você não precisava falar assim comigo, né? E daí, de repente, isso era 6 da manhã, e aí a gente criou uma campanha no WhatsApp, porque a gente estava com um grupo de oração, tinha 200 pessoas no grupo, 150 pessoas no grupo. Cada um contribuiu um pouquinho para juntar com o que eu tinha para a gente trazer ela para o Mato Grosso, né? E aí, a antecipação da minha mãe, porque ela tinha um plano que cobria qualquer translado dentro do estado do Mato Grosso, do corpo do serviço funeral, né? Porque ela já tinha elaborado isso, facilitou. Porque daí de São Paulo para o Mato Grosso, isso era 6 da manhã quando eu falei com Deus, quando foi 2 da tarde, eu já tinha um valor equivalente a 8 mil reais na minha conta. Sim, das 6 da manhã às 2 da tarde. E a gente encontrou um serviço funerário que fez o translado por 6 mil reais, 4 mil reais, eu não lembro bem, porque eram outras pessoas que estavam cuidando disso.
E, assim, foi Deus atuando naquilo que eu não podia atuar, né? Então, assim, e ele não se importou com a fase que eu estava vivendo, assim como ele não se importou com a raiva de Marta, né, quando o acusou de não estar ali e ter feito alguma coisa, quando Elias também passou pelo momento da frustração dele de uma forma diferente, que de certa forma é um luto, né, dá para a gente encaixar assim nisso, né? Eu, na minha leitura, encaixo, eu estou dizendo que eu encaixo dessa forma, que é uma fase, foi um luto, uma expectativa frustrada, uma perda, de acordo com o que ele esperava e que Deus esperava. Só queria, então, assim, era essa minha experiência que eu falo, e a partir de então, teve o luto, assim, uma amiga que eu falo muito, é a Micaele, que sempre esteve junto comigo, e ela simplesmente chegava e ela falava assim, amiga, vamos fazer tal coisa, vamos comer. O que você quer fazer? Sabe? Eu quero falar da minha mãe. Quer, amiga? Então fala dela, o que você quer falar dela para mim? E eu fiquei falando, eu falei da minha mãe durante um ano, assim, todo lugar que eu cheguei. A minha irmã falava assim, meu Deus, para, Sandra. Eu falei, olha, eu tô elaborando meu luto, me deixa falar dela, né? Por que não falar? Porque ela estava elaborando de uma outra maneira. Ela elaborou no silêncio, da maneira dela, com os rituais dela, mas nas datas certas ela estava lá com uma postagem, com uma foto da minha mãe. Então, assim, o luto é individual, a nossa experiência é individual, mas sempre, a doutora, para terminar, eu tinha duas coisas para falar sobre as crianças. Não tenham medo de usar o termo morreu. Não inventem, dormiu, descansou, por causa desse contexto cultural que nós temos religioso, né? Porque existem crianças que vão para a terapia com medo de dormir depois que uma pessoa, porque fala assim, dormiu, está descansando. Existem crianças que depois não querem descansar, porque vão associar isso com a morte. Usem o termo morreu. Não vai respirar mais, não sente mais dor, não tem consciência do que está acontecendo, morreu. Eu até recomendo, para quem quiser tratar do luto com criança, anotem aí, se puder colocar aí, pastor Gelson, no bannerzinho, o dia em que o passarinho não cantou, que é um vídeo da psicóloga Luciana, do Quatro Estações, uma das cofundadoras do Quatro Estações, junto com a doutora Gabriela Caselato, né? E deixem as crianças terem o rito delas também, né? Elas precisam ter esse rito de despedida também, com um bichinho que falece, com um brinquedo que quebra, né? Com a fraldinha que é perdida. É um processo de luto também para ela, né? Vamos colocar o Vai vídeo dar agora? Passar? Dá. Então vamos passar ele. Vamos colocar o vídeo? Eu vou fazer um teste para ver se você está ouvindo bem aí o som, tá bom? Tá. Vamos lá, então. Vamos ver se vai dar certo aqui. Tá ouvindo? Tô. Vamos contar a história de uma garotinha chamada Cacá e de seu melhor amigo muito especial chamado Lico. Lico é um passarinho muito alegre e gosta de acordar Cacá todas as manhãs com o seu canto. Hora da aula, Lico! Vamos! Cacá e Lico adoram passar o dia todo juntos. Quando cai a noite, eles vão para a cama e deitam juntinhos. Boa noite, meu amigo. E Lico canta canções de ninar para Cacá dormir. Certo dia, na saída da escola, Lico não estava esperando Cacá, como sempre fazia. Que passarinho mais chato! A gente tinha combinado de brincar depois da aula. Acho que ele não quer mais ser meu amigo. Nunca mais vou brincar com ele.
Mas quando Cacá voltou para casa, levou um susto. O que aconteceu, meu amigo? Não tenho forças, Cacá. Acho que eu tô muito doente. Pobre Lico. Acho que eu fui muito má por ter dito que nunca mais íamos brincar juntos. Vou chamar o Dr. Silva pra cuidar dele. Ele vai ficar bom rapidinho. Ele tem uma doença muito grave. Como assim, doutor? Por causa dessa doença, o corpo dele não está funcionando muito bem. E essa doença não tem cura. Ele vai morrer? Eu sinto muito, Cacá. E naquela noite, Lico não cantou canções de ninar para Cacá dormir. E quando amanheceu, Cacá percebeu que seu coraçãozinho não batia mais. Lico, acorde, por favor. Chega de ficar doente e vamos brincar. O Lico morreu, minha filha. Mas ele não pode viver de novo, mamãe. Quando alguém morre, não vive de novo. Foi tudo culpa minha. Não foi culpa sua. Ele estava muito doente. Mas ele era tão bonzinho. Mas tudo que é vivo um dia vai morrer. Por que as pessoas morrem? Porque por algum motivo o corpo parou de funcionar. Pode ser que esteja muito velhinho, ou por causa de alguma doença que não tenha cura, ou até por um acidente grave. Pobre Lico. Filha, agora precisamos encontrar um lugar para enterrar o Lico. Coitado, mãe. Como ele vai conseguir respirar? Ele não precisa respirar, minha filha. Quem morre não precisa mais de ar, nem água, nem comida. E também não sente mais frio nem calor. Mas ele vai ter medo de ficar sozinho. A gente, às vezes, tem medo de ficar sozinho. Mas quem morre não tem. Pode ficar triste, minha filha. Todo mundo chora quando perde alguém importante. Naquela noite, Cacá ainda estava muito triste. Mas logo pegou no sono e teve um lindo sonho. Ela sonhou que brincava com o Lico em um grande parque e os dois estavam muito felizes. E quando acordou, Cacá sentiu falta das alegres canções de seu melhor amigo. E naquele dia, a caminho da escola, Cacá encontrou sua melhor amiga. Ganhou um abraço bem apertado e logo teve uma surpresa. Ela percebeu que as árvores estavam repletas de passarinhos e que o fato de Lico ter sempre um lugar especial em seu coração não a impediria de fazer novos amigos e se divertir com eles. E então, doutora, voltamos. Forte aí o apego da Cacá com o Lico, né? Pronto, meu A microfone gente estava vê que desativado. ela vivencia as fases, né? Ali tem um ritual, a princípio o questionamento, a raiva que ela sente, né? Todas aquelas fases ficou bem ilustrado. Deu para ilustrar Sim, muito bem, né? Ficou claro. Ficou claro. Assim, só para terminar, né? A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala que, para ela, o luto é como se ela entrasse numa caverna. E só que é uma caverna que você não volta mais para trás. Você não entra pela mesma porta, que você vai ter que cavar, elaborar a saída. Existe, e é possível cavar. Essa caverna, ela só é terra, ela não é pedra. E você vai cavando, e até você sair para o outro lado, e aí você vê... E estar cavando dentro dessa caverna são essas fases que você vivencia. Então, assim, quanto tempo? Você vai cansar, você vai descansar, você não pode parar. Você continua, como disseram aí, vida que segue uma nova vida, né? Porque é uma nova vida que segue,
é uma filha com a mãe que não está mais viva, é uma esposa com o marido que não está mais vivo, mas é possível vivenciar isso, né? E aí você sai e tem luz do outro lado. Alguns falam, tem até um livro, eu não lembro do livro que falaram, que é tipo sabe aquelas estradas com uma mata fechada, bambu, acho que parecido com aquele que tem lá no aeroporto ali perto de Salvador, você que, né, esteve por lá. Então, assim, o luto é parecido com aquilo, sabe? Você passa por aquele caminho de sombra, mas é só um caminho, não é o caminho todo. Depois ele não para, lá o caminho lá de Salvador, com os bambus, Sim, não é só um pedaço? Sim. Né? Depois a sombra vai embora, a luz vem novamente, né? E tem beleza. Você vê que todo mundo gosta quando passa por Salvador, todo mundo quando passa num lugar que está indo para uma cachoeira, tem aquelas matas fechadas, assim, a gente acha bonito. A gente tem uma certa refrescância, mas algumas pessoas têm medo. Poderíamos ilustrar também numa autoestrada, de repente você passa por um túnel, tá tudo claro, tudo céu azul, lindo, de repente você entra num túnel escuro, abafado, não tem ventilação, é que dá aquela fobia, aquela sensação de medo estranho, né? Aí daqui a pouco Você sai do túnel, volta tudo a brilhar de novo. Seria mais ou menos assim, né, doutora? Exatamente. Quando você colocou, eu não gosto de túnel, né? Quando você colocou, eu falei, vixe, eu prefiro a Copa. Olha, eu prefiro a Copa, mas é isso. Talvez quem tenha entrado nesse túnel aí, tão difícil, foi Jó. Inclusive, eu até abri a Bíblia aqui em Jó. A experiência de Jó nos mostra que as perdas fazem parte da experiência humana. Jó perdeu tudo, né? Aqui é um exemplo clássico de perdas, mas também um exemplo claro de superação, de restituição. O papel da fé, doutora, na superação das perdas, do luto, no caso de Jó, foi fundamental, porque Jó ali ele teve perdas na família, filhos, perdas financeiras, perda da saúde, né? Vários tipos de perda Jó teve, mas Jó não perdeu os amigos, perdeu o casamento, a esposa, a princípio, né? Disse, olha, você é louco. Mas uma coisa que Jó não perdeu foi a fé, a confiança em Deus. Então, isso faz diferença nesses momentos. Então, se você perder alguém, se você tem medo da morte, saiba de uma coisa, quem morre não fica sofrendo, a pessoa vai para o pó da terra, conforme diz a Bíblia, e ela aguarda a volta de Jesus, porque não é morreu, vai para o céu. Tem algumas pessoas que acreditam, morreu, é bonzinho, foi para o céu. Não vai para o céu ainda. Não foi bom, né? Foi um traficante, foi alguém terrível aí, mal, então já vai direto para o inferno. Isso são crenças filosóficas a respeito da morte. No entanto, a crença bíblica é morreu, vai voltar para o pó da terra. Aí, quando Jesus voltar, pela palavra de Deus, ele vai voltar para nos buscar, e aí sim, ele vai dar recompensa para cada um, conforme o que tiver feito. Uns para a vida eterna e outros, sim, para a morte eterna. Mas morreu, descansa, literalmente. Então, dos seus labores na terra, como diz Salomão, das suas lutas, né? Então, a gente tem essa esperança da vida eterna. Jesus, quando lidou com a morte, ele sempre trazia esperança para as pessoas. Quando não ressuscitava, ele trazia esperança, mas sempre ele trouxe esperança para as pessoas em relação ao futuro. E naquele episódio do seu melhor amigo que morre, Lázaro, ele diz assim para Maria, né? Para Marta e Maria, as duas irmãs, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim pode morrer. Então, quem crê em Jesus pode morrer a qualquer momento, né? Mas ele diz assim, mas ainda que morra, se crê em mim, se me aceita, vai viver, porque eu ressuscito, eu sou a ressurreição e a vida, né? E aí, quando a gente vai no Apocalipse, que está aqui no livro do Apocalipse, capítulo 21, verso de número 1 até o 4, no primeiro verso, João diz que viu um novo céu, uma nova terra, após o primeiro céu, a primeira terra passaram e o mar já não existe. Mar é símbolo de separação, né? E a morte, o luto traz essa separação. Então não vai haver símbolo de separação, né? O mar não vai existir. E aí no verso 4 ele é mais específico ainda, ele diz, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o luto traz a dor, e necessariamente não precisa ser a morte. Às vezes, como falou, a perda de um casamento, cônjuge que vai embora, então, aquele desligamento
traz a dor, mas aqui Deus promete enxugar todas as lágrimas, né? Eu costumo dizer que ele não vai dar um lencinho. A maneira que ele vai enxugar é colocando um ponto final na triste experiência humana com a dor e o sofrimento. Então, nós temos esperança, né, doutora Sandra? E a fé, nesse contexto de perdas, faz toda a diferença. Sim, com certeza, tanto que existem hoje artigos científicos, né, não somente para quem fica, mas aquele que está preparando, indo, né, a importância da fé, de se acreditar. A gente fala dentro da psicologia o transcendental, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, em quem que você acredita? É em Deus, no universo, em Allah? Quem que é? O transcendental, porque eu trabalho com aquilo, eu não posso trabalhar o que eu acredito, né? Eu trabalho com aquilo que o cliente, o usuário me traz. Mas é interessante que eu gosto muito de Eclesiastes 7:2, porque me intrigava muito. Por que é melhor estar dentro de uma casa com luto do que numa festa? Quando Salomão fala. Porque o luto, ele te traz reflexão sobre a vida, a brevidade da vida, né? Quem somos, o nosso limite, e aí a nossa limitação em dar para aquilo que é ilimitado, que é Deus. Em doar a nossa vida para aquilo que é ilimitado, que é Deus. E quando Cristo fala para a gente ser apegado a Ele, né? Não as pessoas, a gente precisa amar as pessoas, apegado só a Deus, né? E aí onde que a gente tem que passar por esse processo de apego enquanto estamos vivos, dando liberdade para o outro. Existe todo um contexto que dá para... Oi? Tá. Existe todo um contexto que dá para explicar como Deus, tudo está linkado, né? Mas, graças a Deus, nós somos capazes de suportar essa perda momentânea nesse contexto religioso, né, nesse entendimento religioso, e sim, também somos capazes, humanamente, de superar, aceitar a perda do outro, levando ele, né, não mais na parte física, existencial, mas dentro das nossas lembranças, dentro do nosso coração, e sim acessar isso quando for necessário. É isso. O Marcelo Magalhães diz assim, muito boa essa orientação para as crianças, de falar a verdade para elas, né? É isso mesmo, né? Cláudia Monge diz sim, a Adenilde Lopes diz obrigado. Olha, se você tiver alguma pergunta, aproveite, mande agora para a gente, que agora é o momento, né, doutora? Nós estamos indo aí para a reta final. Doutora, alguma coisa mais? Gostaria de acrescentar? Eu acho que, em linhas gerais, é isso, né? É isso, né? Nós vamos, então, ouvir uma música bem legal, é um hino, né, que fala que Deus cuida de nós em todos os momentos, Deus cuida de você, cuida dos seus queridos, e aí a gente volta para um momento de oração e a gente vai encerrar, tá bom? Vamos lá, então. Eu espero ter contribuído, eu espero ter sido usada para a honra e glória de Deus, e lembrar que nós somos capazes, sim, de superar, cada um no seu tempo, e eu termino com uma frase que eu aprendi com essa professora que falou comigo, que me deu suporte no dia do meu luto, né? Não apresse o rio de ninguém. Não é porque você está vivendo de uma maneira que o outro tem que viver como você. Não apresse o rio de ninguém, nem o seu. Dê espaço para a sua dor, né? Mas sempre lembre de que você tem que esperar o tempo do outro, dê espaço para a sua dor, viva, né, que a melhor maneira de elaborar, encurtar, é viver, experienciar. É isso. Muito bem. Nós vamos ouvir essa canção, então a gente já volta daqui a pouquinho na continuidade. Vamos lá? Vamos ouvir essa canção, então, que fala do cuidado de Deus, né, com cada um de nós. Triste coração, Deus cuidará de ti. Onde houver a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia.
Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus cuida de cada um de nós. Obrigado você que esteve conosco até agora. E queremos agradecer, doutora Sandra. Opa, está ajeitando a câmera aí. Queremos agradecer a sua presença. Agradecer a sua participação nesta manhã. Louvado seja Deus pelas orientações. E nós vamos orar agora. Vamos orar pelas famílias que estão conosco. Vamos orar por você que, porventura, esteja passando por um momento de luto, algum tipo de perda na sua vida. Creia, Deus está contigo. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Deus é o nosso conforto, é a nossa esperança, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Deus cuidará, sim, de você, Cris. A Cris está dizendo, Deus cuidará de mim, amém? Deus cuidará de cada um de nós. Doutora Sandra, só as palavras finais, então, para a gente poder encerrar. E aí vamos orar. Sempre há uma saída, sempre tem como superar. Se você está passando por algum momento, se você se identificou nessas fases aí, e se você acha que precisa de ajuda, não tenha vergonha, procure um profissional capacitado, se você achar preciso para falar, alguém que te escute, num posto de saúde, maneira privada, né? Compartilhe. Tem um ditado popular que diz, uma tristeza dividida já é meia alegria, né? Então, compartilhe aquilo que você está sentindo, fale, procure pessoas de confiança, pessoas que saibam te escutar sem julgar, nem apontar o dedo e nem passar a mão na cabeça. Muito bem. E quero dizer para você que Deus sempre está ao nosso lado, independente de qualquer situação. O apóstolo João nos diz, né, palavras de Jesus, ele nos lembra isso no seu evangelho, que no mundo teríamos aflições, mas tenha bom ânimo. E Jesus fala, eu venci o mundo. E essa vitória que ele conquistou, ele nos oferece pela fé no nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos pedir uma bênção especial para Deus no restante desse dia. Que Deus abençoe, que Deus conforte, que Deus console todas as famílias, aquelas que estão sofrendo, né, com algum tipo de perda. E vamos também continuar conectados. Amanhã, a partir das 6h30, horário de Brasília, 5h30, horário de Mato Grosso. Eu vou colocar o banner aqui, para que aqui está. Amanhã voltaremos às 6h30, horário de Brasília, com a presença da psicóloga doutora Rafaela Salgado, trazendo um tema muito legal, psicossomatização. Vamos orar a Deus, então. Pai querido, muito obrigado por tua graça e misericórdia, pela vida da doutora Sandra, porque o Senhor tenha sustentado até aqui. Ela também passou por um momento tão difícil, na perda dos seus pais. Hoje ela fala com propriedade de quem teve essa experiência do luto, e tem usado a vida dela para orientar, para levar esperança às pessoas. Abençoe o nosso dia hoje, nosso trabalho, nossas atividades. Toma-nos em tuas santas mãos. E aquelas pessoas que estão sofrendo com algum tipo de perda, seja luto, emprego, casamento, não importa, Senhor. Que o Senhor abrace, que o Senhor envolva, enxugue as lágrimas daqueles que choram, conforte, traga esperança. Nossa esperança está em Jesus. Nele temos a certeza que em breve estaremos no céu para sempre. E o céu não é um mito, não é uma abstração, uma invenção humana. Não, o céu é real para quem confia nas suas promessas. E nós confiamos. Oramos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Doutora Sandra, mais uma vez, obrigado, doutora, por estar conosco. Deus abençoe seu dia. Amém. E fique com Deus. Amém. Bom sábado a todos, né? Desde já, né? Desde já, uma boa preparação para o sábado. Muito obrigada pelo convite.
né? Espero que tenha realmente somado agregado. Passei um pouquinho da minha experiência aqui, que para mim foi importante. E é isso. Amém. É possível. E você que esteve em casa conosco até agora, que o Senhor te abençoe e que Ele te proteja. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Maranata, fique com Deus.